Voltamos então a falar a respeito das regras específicas da concordância nominal. Falávamos a respeito da colocação ali do substantivo e do adjetivo dentro de uma frase. Você viu e aí fez exercícios, aplicou esta regra, fez uma pausazinha, observou aí as orientações. E agora a gente muda então a regra, que também é importantíssima, diria você que ela é tão ou mais importante com relação à que nós vimos no vídeo passado. Portanto, estamos falando das expressões é bom, é necessário e é proibido. Parta sempre do princípio de que essas três expressões, elas são invariáveis, ou seja, não há alteração. Sempre que você se referir a substantivo masculino ou feminino, você vai usar essa expressão tal qual ela está. Então, olha, água é bom, suco é bom, refrigerante é bom, passear é bom, viajar é bom. E aí, estudar é necessário, amargo é necessário, doce é necessário, chocolate é necessário, remédio é necessário, vitamina é necessário. Veja que eu não estou mudando aqui a concordância. E quando eu digo é proibido, então veja, entrada é proibido, permanência é proibido, fumar é proibido, estacionar é proibido, medicamento é proibido, dose é proibido. Olha só quantas questões eu fiz a alteração aí, tanto do singular quanto do plural, verbos, substantivos, eu usei a expressão invariavelmente. O que você tem que colocar, ou que você vai anotar aí no seu caderno, caro candidato, cara candidata, é a seguinte construção. Quando eu disse todas aquelas palavras, remédio, vitamina, estudar, água, cerveja, suco, chocolate, dormir. Veja que eu usei apenas o substantivo. Por isso, quando não há o acompanhante, ou seja, o substantivo está ali sozinho nessa construção. Não há artigo, não há pronome, não há numeral e não há adjetivo. Por isso, a expressão deve ficar invariável. Ao passo que, porém, todavia, contudo, se você perceber que esta palavra, ela não está sozinha. Veja que aqui o meu substantivo é paciência, mas eu coloquei associada a este substantivo a palavra muita. Portanto, muita é um pronome adjetivo, está acompanhando ali a palavra paciência. Houve um acompanhante, você obrigatoriamente fará a concordância com o termo posterior. Ou seja, se eu disser paciência, apenas paciência, é necessário, ou é necessário paciência. Agora, colocar muita, pouca, bastante, uma, qualquer, alguma paciência, você obrigatoriamente vai puxar a concordância destes termos. Então, muita paciência é necessária, paciência é necessário. E olha lá no último exemplo, é proibido entrada. É proibido entrada. Mas se eu colocar a entrada, uma entrada, qualquer entrada, pouca entrada, qualquer que seja ou acompanhante, duas entradas, você vai ter que mexer na estrutura anterior. Portanto, entrada é proibido, mas a entrada é proibida. Ok? E aí, mudando a nossa tela, nós temos esta característica. Olha só, estas palavras, já guarda aí, caro concurseiro, cara concurseira, olha, anexo, incluso, próprio e obrigado, elas são morfologicamente falando, nós as classificamos como adjetivos. Só para a gente recordar, o princípio da regra de concordância nominal nos diz o quê? Que o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral devem obrigatoriamente entrar em concordância com o substantivo a que se refere, sendo o adjetivo uma palavra variável, que sofre variação de gênero e número, ele deverá entrar em concordância com o substantivo. Logo, todas as vezes que eu encontrar essas palavras, você vai entender que elas devem estar de acordo com. Olha só, acórdãos, veja, neste caso aqui, o que nós temos? Um substantivo masculino no plural. Como é que o meu adjetivo se comportou?
masculino no plural. Deve obrigatoriamente entrar em concordância com. É fácil, não é difícil de guardar. Veja que neste caso aqui, o único problema é você entender o que está anexo a quê? O que está incluso a quê? Veja no segundo exemplo, os documentos estão inclusos. Então tá, documentos inclusos, eu fiz a concordância de maneira correta. Olha só o nosso próximo exemplo, diz assim: obrigadas, disseram as moças. De quem? Qual é a referência que nós temos? Nós temos como referência o substantivo moças. Portanto, obrigadas as moças. Por mais estranho que possa parecer, por mais estranho que possa soar aí aos seus ouvidos, vai dizer, bom, Silvia, ficou meio estranho. Guarde esta frase, nem tudo que é estranho está gramaticalmente incorreto. Aliás, muitas vezes a banca vai optar por colocar ali construções em que nós não usamos no nosso dia a dia, para exatamente soar como estranho e parecer errado. Obrigadas, disseram as moças. Sim, se fossem os moços, eles diriam obrigados. Se fosse a moça, obrigada. E se fosse o moço, ele diria obrigado. E aí, nós vamos entender que elas próprias resolveram os exercícios. Qual é a relação, então? Nós temos que elas combinam com próprias, ou os próprias combinam com elas. Elas têm um referente anterior, as meninas, as pessoas, as mulheres, as professoras, as garotas, as candidatas, têm um referente, eu tenho que combinar aí, fazer essa combinação com este referente sempre. Cuidado com uma frase, por exemplo, que diz assim, ó, seguem, anota aí candidato, candidata, seguem pontinhos aos processos, as cópias. Veja que neste caso, nós temos uma forte tendência de cometer o erro pela contaminação, não é? Porque você vai entender aqui, olha, processos estão ali fazendo ali, comportando, ou estão mais próximos esses processos ao espaço que eu tenho que colocar. Veja que neste caso aqui, deixa eu só consertar essa palavrazinha aqui, ó, processos, né? E aí nós temos então esse erro pela contaminação. Como processos está mais perto do espaço que eu tenho que preencher, é natural que eu escreva seguem anexos aos processos as cópias, e eu embaralhei todo o meio de campo e eu cometi um erro gravíssimo de concordância nominal. Porque veja que quem está junto aqui, você vai entender por essa dinâmica que quem está junto a alguém se tem alguém junto a alguém, as cópias é que estão anexas, é que estão colocadas juntas aos processos. Portanto, neste caso, o correto é seguem anexas ao processo as cópias, ok? E aí, só para desencargo aqui de consciência, né, nós temos a seguinte construção. A expressão em anexo, ela é invariável. Então, nós usamos muitas vezes isso aqui como nosso recurso, como nosso salva-vidas. Quando eu preciso mandar um e-mail, para que eu não fique pensando cópias anexas, relatórios anexos, cheque anexo, cópia anexa, eu vou lá e coloco logo um em anexo, porque em anexo é uma expressão invariável. Cuidado com isso. Este em anexo, ele serve para tudo. Cópias em anexo, fotos em anexo, relatórios em anexo, processo em anexo. Só que aí você alterou a morfologia da palavra. Você alterou a função da palavra. Quando eu digo inclusos, documentos inclusos, nesta primeira ocorrência, os documentos estão inclusos, a função de inclusos é de predicativo de sujeito em relação aos documentos. Quando eu digo
elas próprias resolveram, este próprias está resolvendo, está trabalhando como um adjunto adnominal do nome elas. Agora, ao substituir essa expressão anexo, anexa, anexos ou anexas por em anexo, você mudou a morfologia, portanto, a função sintática. Ele deixa de ser um adjunto, ele deixa de ser um predicativo e passa a exercer a função de adjunto adverbial. Feita então essa observação, adjunto adverbial, nós vamos trabalhar sempre com essa construção. Os adjuntos adverbiais, eles estão ligados ali ao termo, trazendo ou trabalhando como um termo que expressa uma circunstância de lugar, por isso a preposição em, por isso o invariável. Nós aprendemos já, os advérbios e os adjuntos adverbiais são invariáveis, ao passo que os adjetivos devem obrigatoriamente concordar com o substantivo a que se refere. Ok? E aí, em anexo, segue a procuração. Em anexo, segue o relatório. Em anexo, seguem as procurações. Não esqueça que a expressão em anexo é invariável, mas o verbo deve obrigatoriamente concordar com o termo a que se refere. Olha lá, em anexo, segue o despacho. Se eu trocasse despacho por despachos, eu poderia dizer em anexo, seguem os despachos. A concordância verbal não entra nesta regra de invariar. E aí nós temos uma outra curiosidade bastante interessante a respeito da palavra mesmo, bastante, muito, pouco. Neste contexto, nós vamos entender que eu vou precisar fazer uma análise um pouco mais aprofundada com relação a essas palavras. São só essas duas? Não, existem outras palavras que nós vamos abordando aqui ao longo deste nosso encontro, ao longo do desenvolvimento deste conteúdo. Mas para começarmos a falar a respeito desta observação, você vai anotar que mesmo e bastante, você poderia colocar também a palavra vários, você poderia colocar a palavra muito, você poderia colocar a palavra pouco. Neste contexto, ele tanto pode ser advérbio como pronome. Então, vamos fazer uma pausazinha aqui básica para nós entendermos. O advérbio, nós vimos que ele tem uma relação um pouco mais abrangente, né? Quando nós falamos em advérbio, você vai lembrar que morfologicamente é uma palavra que se relaciona com um verbo, é uma palavra que se relaciona com um advérbio, ou uma palavra que se relaciona com um adjetivo. Veja que o ciclo social do advérbio é bastante amplo. Então, eu posso dizer que eu corro, mas eu posso dizer que eu corro muito. Eu posso dizer que eu acordo cedo, cedo é advérbio, e eu posso dizer que eu acordo muito cedo, é o meu advérbio de intensidade. Eu posso dizer que aquela pessoa é simpática, e eu posso dizer que aquela pessoa é muito simpática, pouco simpática, bastante simpática. Neste contexto, então, a gente vai entender que os advérbios são palavras invariáveis, não é isso? Tal qual você tira da gramática, você vai aplicar dentro de um contexto não sofrendo variação. Mas vamos recordar aqui que, segundo a nossa tela, estas palavras podem ser pronomes. E aí eu vou lembrar que pronome é uma palavra variável. Sendo variável, haverá uma alteração. Este pronome, ele tem a função... Um pronome, né, que nós vimos que pode ser um pronome adjetivo aí, ele tem a função de se relacionar com o quê? Aí o ciclo social já diminui. Ele se relaciona apenas com o substantivo. E ao se relacionar com o substantivo, deve obrigatoriamente entrar em concordância com ele. Então veja que os alunos mesmos resolveram o problema. Neste caso, por que eu coloquei a minha palavra no plural?
no masculino? Porque eu estou me referindo, ou estou colocando a palavra mesmos, acompanhada da palavra alunos. Então, neste caso, funciona como um pronome adjetivo. Se é um pronome adjetivo, deve obrigatoriamente entrar em concordância com. Mas imaginemos que eu queira deslocar este mesmo para cá, após o verbo. Veja que neste caso, os alunos resolveram mesmos. O problema já não deu certo, porque ao deslocar esta palavra mesmo, eu fiz com que ele tivesse relação com a palavra verbo. Então eu lembrei, quem se relaciona com o verbo é um advérbio. Sendo o advérbio uma palavra invariável, não terá alterações. Se eu escrever mesmas, se eu escrever mesma ou mesmos, eu estarei errando. Ou seja, eu vou errar se eu colocar ali o advérbio entrando em concordância, até porque o verbo não tem gênero, não tem número com relação ao singular ou plural dentro dessa especificidade que contém ali o substantivo. Portanto, eu não posso fazer essa pluralização ao usar um advérbio. E aí você vai aplicar essa construção também para a palavra bastante. Olha só, os alunos resolveram mesmo o problema. Passou a ser advérbio, conforme nós já conversamos. E olha aqui, havia bastantes razões. Eu posso substituir razões, eu posso substituir bastantes pela palavra muito? Posso substituir, desde que eu faça a concordância. Muitas razões. Eu posso substituir bastante por várias, desde que eu faça a concordância. Perceba que se eu tirar aqui a palavra razões e substituir por motivos, eu vou escrever muitos motivos, vários motivos. Portanto, bastantes motivos. Por mais estranho que possa soar para você, mas bastantes é um pronome adjetivo, portanto, deve entrar em concordância com o substantivo a que se refere. Mas a palavra bastante, a palavra muito, a palavra vários, a palavra mesmo, será sempre um pronome? Nós já vimos pelo exemplo anterior que não. Logo, se eu mudar aqui a minha oração, se eu mudar aqui o meu exemplo, eu vou ter aqui uma outra construção bastante interessante. Mesmo que eu esteja fazendo uma referência a eles, ou seja, eles é o sujeito da minha oração, eu não vou poder colocar esse bastantes no plural, visto que neste contexto o bastante está se relacionando ao cedo. Aliás, deixa eu só consertar aqui, ó. Neste caso, nós estamos usando a palavra bastante relacionando-se com a palavra cedo. Eu posso chegar cedo e eu posso chegar bastante cedo, muito cedo. Neste contexto, a palavra bastante passou a assumir ali a presença ou a classe morfológica de um advérbio, portanto, é uma palavra invariável e não pode ser mexida e não pode ser alterada. Então, o que nós gravamos? O que nós gravamos é que, dependendo do contexto em que esta palavra está inserida, ela pode ou não sofrer variação, ela pode ou não sofrer ali uma certa construção diferenciada. Se você colocar a palavra mesmo, bastante, muito ou várias, trabalhando com um substantivo, deverá fazer ou entrar em concordância. Quer ver um exemplo que também soa bastante estranho? Se você disser várias pessoas, nós usamos isso comumente, não é isso? Porque eu posso sem problemas dizer, portanto, muitas pessoas, não é isso? Então, nós aceitamos também várias pessoas, muitas pessoas. Isso quer dizer que eu posso, sem problemas, usar aqui o nosso famoso bastantes pessoas. Não é isso? E aí, nesse caso, se eu quisesse substituir várias pessoas, muitas pessoas, bastantes pessoas, se eu quisesse apagar pessoas, vou apagar pessoas e vou colocar no lugar de pessoas, eu vou colocar a palavra gente. Gente. Escrevam aí na sua anotação
a palavra gente. Veja que nesse contexto, o que aconteceu? Eu não posso simplesmente dizer que bastantes gente está errado, está correto, porque gente é uma palavra no singular, eu vou precisar usar o bastante no singular. Então, bastante gente. Muitas pessoas, troca por gente. Muita gente. Se eu uso várias pessoas e eu substituir pessoas por gente, é claro que eu vou poder usar várias gente. Aí você vai dizer, várias gente, nunca ouvi falar. Mas veja, é um raciocínio lógico. Se eu usei bastantes pessoas, muitas pessoas, várias pessoas, ao substituir pessoas por gente, eu vou deixar tudo no singular. Bastante gente, muita gente, várias gente. Sem problemas, ok? Com isso a gente vai encerrando então o nosso encontro de hoje. Daqui a pouco nós voltamos aprofundando um pouquinho mais o nosso conteúdo. Até lá!